Vamos conversar agora com o Dr. Ricardo Mazzulo, advogado, presidente da OAB Subseção de Parnaíba. Dr. Ricardo, o advogado Francisco Rodrigues, o Dr. Neném, ele nos concedeu entrevista informando que deixou o setor de direitos humanos da OAB aqui de Parnaíba insatisfeito com o fato do senhor estar sendo advogado contra ele. E essa foi a temática da sua entrevista e o motivo que ele alegou para a sua saída. E nós estamos aqui para saber a sua opinião, tendo em vista que o senhor foi citado na entrevista. Pois é, eu fico triste de ver um advogado estranhando o fato de haver uma ação contra ele. Nós, no meio jurídico, nós temos o costume de procurar fazer com que não se confunda a pessoa do autor com a pessoa do advogado. Isso é praxe nossa. Quem entra com a ação, quem é a parte que está litigando, não é o advogado. É aquela outra pessoa que contratou o advogado. Então a gente sempre procura colocar isso na cabeça de todos, porque a gente defende determinada pessoa e essa pessoa fica às vezes zangada com o advogado, mas não é o advogado que é a parte, é a outra pessoa que é a parte, que contratou aquele advogado. Então, um advogado que deveria ter mais do que qualquer outra pessoa isso em mente, confunde as coisas. Então, pelo que se vê, o doutor Neném, o doutor Francisco, ele não gosta de ser contrariado. Eu acho que qualquer coisa que se faça, que contrarie seus interesses, ele se zanga, se exalta, sem qualquer razão. Não há qualquer impedimento legal para que eu, como advogado, enquanto presidente da OAB, atue contra um advogado. Ele, antes de ser um advogado, é um cidadão que age no meio da sociedade, às vezes corretamente, às vezes erroneamente. E a ação está lá para discutir isso. Se ele agiu certo ou se ele agiu errado. Se ele agiu certo, não tem por que ter medo. Não tem por que estar tão assustado como aparenta estar. Então não há razão para isso. A lei me garante o direito de ter autonomia como profissional do advogado, e é isso que eu sempre tive. E vou continuar tendo. Se fosse assim, ele poderia se aproveitar de uma situação dessa e sair me atacando, e eu, como presidente da OAB, não poderia entrar com ação contra ele porque sou presidente da OAB. Então, isso não existe. Não há uma norma, não há uma previsão legal que me impeça de atuar contra um advogado enquanto presidente da OAB. Quem está entrando contra ele não é a OAB. Quem está entrando contra ele são determinadas pessoas que tiveram um conflito contra ele. E mais um detalhe, mesmo que houvesse qualquer problema, esse fato, essa contratação se deu ainda no ano passado. Eu fui contratado por essas pessoas para entrar com a ação ainda no ano passado, quando eu não era presidente da OAB. Mas independentemente disso, não há qualquer, como eu disse já, qualquer impedimento legal. Ele que disse, inclusive, falou, e eu achei isso meio agressivo, falou que eu estava sendo antiético. Então, para uma pessoa ser antiética, ela tem que estar cometendo a infração ética. Tem que haver uma previsão para isso e você está contrariando aquela previsão legal. Isso não existe. Nossa lei é muito ampla, mas eu peço ao doutor Neném que apresente essa norma para todos. Em vez de ficar falando, soltando palavras ao vento, em vez disso, apresente a norma, mostrando que eu contrariei a lei. Mas não, ele assim como fez da outra vez, que ao ser contrariado porque perdeu um cargo que era de livre nomeação e exoneração, a administração poderia colocá-lo para fora quando quisesse, e assim o fez. Ele se zangou também. Você refere ao juizado? Ao juizado. Saiu atacando todo mundo. E aí, na hora de provar as acusações dele, não consegue. Mas está aí a ação. Se ele disse que tem toda a documentação comprovando o que ele disse ter acontecido, pronto. A ação vai ajudá-lo para que ele possa comprovar o que ele disse, sem problema algum. Ele deveria estar alegre com essa ação. Mas não.
vem ficar atacando os outros sem qualquer razão. Ele já fez isso uma vez e está fazendo de novo. A gente não pode sair atacando os outros sem razão, sem fundamento. Você não pode sair dizendo que uma pessoa fez algo errado sem ter demonstração que essa pessoa fez alguma coisa errada. Então, da minha parte, eu tenho plena ciência que isso não aconteceu. E mais um detalhe, a atuação, essa ação que está tramitando não é em decorrência da atuação do Dr. Francisco enquanto advogado. É da atuação do Dr. Francisco enquanto funcionário público, enquanto servidor público. Ele estava, na época, contratado pelo Tribunal de Justiça como servidor público do juizado. E aí, ao ser posto para fora, somente aí, interessantemente, somente aí ele veio perceber, ele veio se insurgir contra coisas que ele disse estarem acontecendo erradas. Ele passa quase 4 anos lá, e aí não tem problema algum. No momento que ele é posto para fora, um bocado de coisa parece errada e ele sai atacando todo mundo sem nenhuma prova. Então, isso vai ser discutido na justiça. Lembrando, primeiro, não há previsão legal alguma que me impeça de atuar como advogado contra alguém que eventualmente é advogado. Segundo, essa contratação se deu antes de eu ser presidente da OAB e, independentemente disso, a atuação dele para ser acionado na justiça não é uma atuação como advogado. Ninguém está discutindo lá nesta ação a atuação dele enquanto profissional do direito, enquanto advogado. O que se está discutindo é a atuação dele enquanto servidor da justiça. E aí, a OAB também não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário, a OAB fiscaliza a atuação da justiça. Então, não há qualquer impedimento legal. Agora, estranho é o doutor Francisco falar de ética e aí ficar zangado porque eu não o avisei antes de entrar com a ação. Se eu o avisasse, aí sim seria antiético. Porque o Código de Ética e Disciplina da OAB, e aí eu peço até que o doutor Francisco leia o artigo 2º, inciso 8º, a linha E do Código de Ética e Disciplina, que diz que eu não posso entrar em contato com a parte contrária sobre os fatos da ação sem autorização do meu cliente. Então, o doutor Neném deveria saber disso. É interessante ele falar, como falou na entrevista, que eu não avisei, que eu, de surpresa, entrei com a ação contra ele, como se eu tivesse. Muito pelo contrário. Eu sou proibido de falar com a parte contrária sem autorização do meu cliente. Ele deveria saber disso. Mas, estranhamente, vem para a mídia para me atacar. E isso aí só vai fazer com que gere mais ações contra ele. O doutor Neném parece que não está ciente, não está no seu bom juízo. Ele está atacando as pessoas na mídia sem qualquer razão legal, sem qualquer fundamento legal. O fato dele ter saído da comissão não tem importância. Nós temos outros advogados com tanta competência quanto o doutor Neném para atuar nas nossas comissões. E vamos levar essas comissões adiante da maneira melhor possível, tanto para a população em geral, como para os advogados.